Olá, seja bem-vindo ao canal Rede Voluntas Brasil. Nós estamos aqui para convidar você à compreensão de como deve encarar as formações e as leituras dos escritos que nós lemos neste canal. Os escritos são plenamente católicos, da Igreja Católica Apostólica Romana, principalmente nesses últimos tempos, que nós tanto precisamos entender os acontecimentos que estão acontecendo em nossa igreja. Por isso, nós queremos uma atenção especial para que você, ao entrar nos nossos vídeos, compreenda a tamanha seriedade com que nós levamos, né, os interesses de Jesus e os pensamentos de Jesus. Aqui nós lemos e realmente penetramos profundamente nas dores de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos verdadeiramente uma intimidade com Ele e estamos buscando ajudar as pessoas que querem essa santidade de viver na vontade divina, ensinada por Deus, por Jesus Cristo, a serva de Deus, Luísa Picarreta, que foi acompanhada com muitos padres da Igreja Católica. E ela recebeu uma santidade, um dom para esses tempos muito importante, que é o de viver na vontade divina, que é totalmente diferente do que a igreja conheceu nesses 2000 anos. Não é seguir doutrina cegamente, regras cegamente, mas sim conhecer plenamente o coração de Jesus e obedecer os interesses de Deus para o aqui e agora, numa intimidade concreta, né, vivendo uma santidade que nunca existiu, só existiu na vida de Maria e de Jesus e da Luísa. Por isso nós estamos aqui ajudando as pessoas com vídeos longos, claro, explicando até mesmo as nossas vidas na divina vontade na prática, trazendo o conhecimento aplicado na nossa vida. Por isso nós narramos acontecimentos, parábolas, circunstâncias, para que a pessoa tenha facilidade de penetrar e interessar da forma correta pelos escritos. Uma pessoa que está na vontade humana, que é a grande chave, né, dessa santidade, é a pessoa renunciar à sua forma de pensar humano, sem Deus, né, para si mesmo, visando somente o seu próprio, né, bem pessoal. A pessoa que visa somente a sua própria salvação, a pessoa que visa somente a salvação da sua família, de poucas pessoas, ou somente dos católicos, essa pessoa está com o pensamento travado para o livro do céu, não consegue entender os escritos de Jesus. E aí, quando vai ler, ela vê uma coisa superficial e não sai da santidade humana, que é uma santidade só pessoal. Ela precisa ir para a santidade divina, que é com o pensamento em Deus. E nós queremos ajudar você a chegar lá, né, subir mais alto e conseguir ver as coisas com os olhos de Deus. Para isso, demora bastante o processo de purificação da sua mente. E nós estamos aqui para você, para te servir, para te trazer essa graça. Se você quiser contar conosco, é isso aí. Deus abençoe. Um bom vídeo para você. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me o gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Fiat, Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar-te as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores do amor que cada criatura lhe deve, as ações de graças e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, a tua divina vontade. Venha a divina vontade nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Fiat, vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde ao Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém.
né? Aqui, então, a meditação vai ser a partilha do trecho da live, é o volume 32, trecho 18. Quem faz a divina vontade lhe forma sua habitação, a qual serve de custódia, de defesa e de comodidade à mesma divina vontade. Seus conhecimentos formam a sua vida. Nossa, esse trecho, assim, é muito incrível, né? Porque Jesus está falando, né, da vida na divina vontade, né? Esse formar a vida na criatura, né? Porque aí a Luísa ela começa a falar aqui, ó, da vida palpitante, ó, a vida palpitante em mim como portadora de bondade, de luz falante, que enquanto é muda fala com os fatos, né? Então a divina vontade é assim, né? Ela é uma luz falante, né? Assim, uma luz que fala com fatos, né? Ela é muda, né? Ali não é falante, fala assim, né? Fala com palavras assim como a gente, assim, né? Audível, né? Assim, né? Vocês estão entendendo o que eu tô querendo dizer? Mas ela fala com fatos, né? A gente vê essa vida palpitante, essa luz falante nos fatos, né? Que aí ela tá falando aqui que é fala como sempre me amar, fala com formar a sua vida. Então ela ali, né, essa luz, ela fala com fatos, né, com a vida, com a prática mesmo, né, no dia a dia a gente vê, né, o quanto ele nos ama, né, a vida que ele está formando em nós, a mudança que acontece, né, a mudança que acontece quando a gente se torna essa habitação para a divina vontade. Porque ele está falando que a divina vontade forma a sua habitação, né, quem faz a divina vontade, né, e falando assim, a habitação é como uma casa, né? Então imagina, né? A gente é uma casa para Deus, né? Uma casa que aí quando a gente dá, né? Essa abertura para Deus, né? Entrar nesta casa e fazer, né? Morada, a gente é uma custódia, né? A nossa casa que a gente vive, né? Que é a minha casa, um exemplo, né? Ela serve de habitação para mim, de custódia, ela me guarda, protege, né? Da chuva, ali, né? A gente tem um cantinho, um ambiente quentinho, né? Que me guarda ali, tem um ambiente onde eu posso dormir, tem uma cama, né? Então, a nossa casa, onde a gente mora, né? Se a gente for assim para meditar, ela nos guarda, né? Ela tem ali, ela nos custodia, nos guarda, nos protege, né? Da chuva, do sol ali, né? Tem uma sombra, um lugar fresco, né? É um canto onde a gente se alimenta, tem um canto para a gente se alimentar. Então, é uma custódia, é uma guarda, uma habitação para nós, né? Então, assim somos nós para Deus, essa habitação para a divina vontade, né? Onde quando a gente está quando ele vem habitar em nós, a gente é essa guarda, essa custódia da divina vontade, essa defesa, onde a divina vontade descansa, habita, vive, né? Então, e quando ele vem morar, ele vem adornar, né? Com todos esses bens que ele traz, né? Ele nos adorna, né? Com sua beleza, com a sua santidade, né? Vamos pensar assim, é que nem os móveis da nossa casa, quando a gente vem morar, né? Na casa, né? Na casa que a gente vai morar, a gente começa a mobiliar e começa a colocar coisas nossas, né? Mobiliação, adornar mesmo, enfeites. Então, assim, Deus, quando Ele vem habitar em nós, então Ele começa a nos adornar, né? Adornar com a sua própria vida, né? Com o seu temperamento, com seus bens, com sua graça, né? Com tudo que Ele é. Então, Ele começa a nos adornar de sua própria vida, né? E aí a gente serve dessa custódia para Deus, a gente fica, né, nessa habitação, né? É muito incrível o que ele tá falando, porque ele tá falando aqui, né? Cadê? Ó, minha filha bendita, você deve saber que quem faz minha vontade divina forma a habitação, a meu querer supremo, tá vendo? A habitação. É uma casa para o querer dele, né? Uma habitação. E como uma habitação não tem razão, né? Então aqui, a nossa casa, ela não tem razão nenhuma, né? Nem é dono, né? De fazer o que quer, né? A casa aqui, ela não tem vida, né? Ela não tem razão, não tem vida, não é dona de fazer o que quer, né? A nossa casa, então vamos para a gente entender o que Jesus está falando, né? E como a habitação não tem razão, não é dono de fazer o que quer, isso só serve de custódia, tá vendo? Custódia é guarda, de guarda, né? Para nos guardar. É uma morada para gente que nos guarda, né? De defesa, ó, que nos defende das chuvas, né? Nos defende dos perigos, né?
que aqui tem as portas, janelas onde se fecha, né, trancas, que aí defende de assaltos, de perigos da rua mesmo, né? Essas coisas assim, vamos pensar assim. Então, então para Deus, assim, somos nós, essa custódia que guarda, né, a sua vida, a vida divina, né, dentro de nós. Somos essa custódia que a gente perde a razão, a gente não tem razão. É uma habitação sem razão, né? Perde essa razão. Quando Deus vem morar, né, nessa habitação que somos nós, perde a razão humana, né? Que é ali que a gente vai, passa por aquela purificação e vai perdendo essa razão, os pensamentos humanos, os entendimentos humanos, e toma posse com a vida divina dentro de nós, a gente passa a ter a razão divina e pensar como Deus. Não, então perde os pensamentos humanos, né? Deixa de pensar com as coisas humanas, pensamentos humanos, para pensar como Deus pensa, ter a razão de Deus, os pensamentos de Deus, o entendimento de Deus, a sabedoria divina, né? Então ela perde, ela não tem razão, não é dona de si, né? Então a gente, né, deixa de ser, não é dona de si, né? Então quem se torna dono da habitação é quem está morando, né? A gente quando está morando na casa, né, mesmo que seja de aluguel, a gente acaba se tornando dono, né? Ali responsável por aquela casa, né? Então a gente vai cuidar, né? A gente vai conservar, né? Vai ali fazer uma reforma, fazer pintura e vai adornar ela, vai deixar ela arrumadinha e ali a gente fica mantendo, fazendo a manutenção. Então é assim Deus quando ele vem fazer morada dentro de nós, né? Então ele vai embelezar, vai cuidar, vai zelar, né? Ele se torna dono dessa habitação. Então a gente perde a razão, a gente não é dono de fazer o que quer, né? A gente perde totalmente e faz só o que Deus quer, né? Em cada acontecimento, em cada fato, em cada circunstância da nossa vida, a gente leva, né, a vida divina, né? O que Deus quer, aonde a gente vai, né? E aí ele continua aqui, ó. Cadê onde ficou? Parece. Isso só serve de custódia, de defesa e para a comodidade de quem o habita, tá vendo? Para acomodar. Para acomodar a comodidade de quem habita. Assim a alma perde sua razão na razão divina, cede os direitos de senhorio voluntariamente, à minha vontade, e permanece em custódia, em defesa e para a comodidade do meu querer divino, tá vendo? Então a gente aguarda, a gente defende, né? É tanto que quando tem alguma coisa acontece, quando vem um acontecimento que a gente vê algo assim que não é certo, né? Assim, no cerquinho da divina vontade, diante, assim, um exemplo, né? Alguma coisa que, né? Nosso filho faça, o nosso esposo faça, ou no trabalho, né? Algum funcionário ali faz alguma coisa que não é, que é desordem, que não é certo, que não é justo, então a gente vai de defesa, né? A gente vai ali, né? Fazer aquele ato de justiça, a gente defende a divina vontade, né? O que a divina vontade quer naquela situação, que a gente vai em defesa à vontade de Deus, né? Então a gente é essa morada que serve de guarda da divina vontade, né? A gente guarda, a gente cuida, a gente defende, né? E para a comunidade do meu querer divino, que desenvolve a sua vida como melhor lhe agrada, tá vendo? Agora, a vontade humana, ao fazer a minha, não só se transforma em habitação, para a minha, senão ficará uma habitação honrada. Então, né, já pensou, é uma honra, é uma habitação honrada, né, tá ali de estar sendo uma, uma habitação divina. Então, ela fica honrada, ela fica, né, toda honrada, toda linda, cheia de honras, né, de beleza, né, porque ali ela está custodiando, está tá ali, né, na comodidade que ele fala, né, tá ali colocando, guardando, defendendo, custodiando, né, Deus, a vida de Deus dentro dela. Então é uma habitação honrada, né, honrada, a qual meu Fiat adornará com adornos divinos, né, como eu falei, adornos, os detalhes da casa, os enfeites, né, então ele vai adornando, vai colocando, né, ali quadros, não pensa na nossa casa, né? Então imagina Deus aqui, né? Pensa numa casa, aí Deus entrando na casa, então ele vai adornar tudo, né? Vai fazer aquela faxina, vai varrer, vai tirar as teias de aranha que tem da casa, né? Que são as nossas vizinhas, que são né? As coisas da vontade humana, né? As coisas, né? Coisas humanas, as razões humanas, os pensamentos humanos. Então Deus vai fazer essa faxina na purificação,
né? Então ele purifica a casa, né? Com a faxina que ele que faz, a purificação, né? Que acontece. E depois da faxina, ele vai pintar, que é isso, né? Esse adorno. Então ele vai pintar, a deixar ela toda bonitinha, vai começar a mobiliar, né? Então ela vai ficar toda honrada, toda embelezada aquela habitação, né? Porque o dono, né? Que a pessoa que está morando naquela casa, que é a pessoa divina, né? Ela ali vai embelezar, vai enfeitar, né? Então, que enfeites são esses, né? A gente, quando vai na nossa casa aqui, vai enfeitar, vai colocar os nossos móveis, os quadros, né? E vasos de planta e tudo bonitinho, do nosso jeitinho. Então, ele vai nos adornar do jeito dele, não do nosso jeito, né? É por isso que ele fala, como melhor me agrada, como melhor lhe agrada. Então, é do jeito que, né, que agrada a ele vai nos adornar como lhe agrada, né, com os gostos deles, os gostos divinos, né? Então é muito incrível. Então ele começa a adornar-nos com, né, a sua vida divina, né, com o que ele é, né? Com a sua santidade, com a sua beleza, né, com a sua sabedoria, com tudo, né? Com seus atributos, com as suas propriedades, né? Com tudo, tudo, tudo. Né? Tem ele é. Então ele vai nos adornando, que ele está falando, adornos divinos. Essa sua habitação formará a sua morada real, pela qual os mesmos anjos ficarão admirados. Imagina, uma admiração, que é como Deus, como Jesus falou num trecho que a gente meditou, né? Porque, meu Deus, é um trabalho muito grande, é um milagre grande demais. Ele dobrar uma vontade, uma razão, uma vontade, né? Um ser de razão, de inteligência, de vontade. Então, assim, meu Deus, é de admirar. É por isso que os céus ficam assim, os bem-aventurados, os anjos ficam admirados de ver, né, um ser, né, um ser humano ali que tem razão, que tem vontade ali, né, assim, dobrar essa vontade. Então ali, né, Deus está fazendo aquela habitação, Deus está morando, Ele é o dono daquela morada e Ele embelezando toda aquela alma, naquela alma que tem razão e tem vontade, inteligência. Então, assim, nossa, é muito grande, é de realmente ficar admirados, né? É de se admirar mesmo, né? Fará desabafar o seu amor, a sua santidade, a sua luz, a sua beleza incriada, e ali formará a sua vida, né? Então ele vai começar ali desabafar todo o seu amor, a beleza divina, a sua santidade, os seus conhecimentos para formar a vida dentro dessa habitação. Então a gente, né, não forma a nossa vida, assim, quando a gente se casou, né? A gente se casa e, né, só é um casal, né? E aí vamos pensar assim, e a gente começa a viver a vida dentro dessa casa. E vive a vida, né? Cada um, né, no seu dia a dia, né? Vai cada um pro seu trabalho, né? Como esposa, dona de casa, ali cuida da casa. Se trabalha fora, né? Tem aquele momento de trabalhar fora, então vai vivendo a vida, né? Vai vivendo a vida. E assim, formando a vida, né? E aí chega, né, aquele tempo aí da adivinha criança e a família vai crescendo, vai formando a vida dentro dessa habitação, né? Então assim é Jesus. Então ele vai formando, trazendo tudo, né? É luz, beleza, para ali formar a sua vida. Então a gente forma a vida, né? Dentro do ambiente que a gente mora, né? Dessa habitação nossa, né? Aqui, eu estou tomando como exemplo para a gente entender. A gente forma a vida dentro dessa habitação, não forma a vida? A gente vive, forma a vida aqui, né? Então assim Deus vai formar a vida dele na habitação que somos nós, né? E aí ele vai formar a sua vida dentro de nós, né? Muito lindo, muito lindo. Mas vida que age na vontade da criatura, né? Então ele vai ali formar essa vida, né? Agindo da nossa vontade, dobrando a nossa vontade, né? Dobrando uma razão, uma vontade. Então imagina o trabalho, né? Então como é que ele vai dobrar, né? Essa vontade, né? E que ele fala depois através dos conhecimentos, né? E aí, como ele sabe que ele não pode trazer tudo de uma vez, porque como ele fala, né? Nós somos imensos. Ó, que ele vai dizer aqui. E ali formará sua vida, mais vida que age na vontade da criatura. Agir em nós coisas grandes são direitos
que temos em nossa natureza. Nossa potência não tem limites. Tudo pode, e a tudo pode chegar, tudo ele pode fazer. Então não tem limites, né? Ele tudo pode fazer, né? A sua potência, o seu poder, ele está falando. E se tantas coisas não a fazendo, então se ele não faz tantas coisas assim em nós, né? É porque ele não quer, não é da vontade dele aquilo, né? E não é porque ele não pode, é porque ele não quer, né? Então, por que que ele não quer, né? Para quê, né? Então, o que que ele está dizendo isso, né? Porque, como a gente estava falando antes, somos muito pequenos, né? Nós somos criatura, eles é imenso, como ele está falando aqui, ó. Mas armar nossa potência com tornar-nos constantes. Então, ele arma o poder dele, a potência dele para manter essa constância no pequeno cerco, no cerquinho da vontade humana. Ele nos cerca, ele arma, né, com o seu poder, com a sua potência, né, ali ele se serve do seu poder, da sua potência para tornar eles constantes nesse pequeno cerco, né, nessa comunicação, né, nos conhecimentos. Ó, podemos dizer que colocamos mais amor, mais arte divina, mais potência, porque nela devemos restringir o que em nós é mesmo. Então, imagina o que ele tem que fazer, né, para restringir um conhecimento dentro de nós, restringir o que ele é, né, o que em nós é imenso. Então, o que nele é imenso, que é, meu Deus, a vida dele, que ele é imenso, Deus. Então, para restringir ele mesmo dentro de uma criatura, imagina, né? Então, tem que ter a constância. Ele não pode assim fazer tudo de uma vez, né? Ele está falando, então ele tem que armar a sua potência para tornar essa constância, né? É aquele, né? De gota em gota, né? Tá ali esmiuçando. E por isso que ele fala tanto, porque somos muito pequenos. Para entender essa imensidão de Deus, ele precisa esmiuçar, né? Quebrar assim, né? Em pedaços, né? Aquela coisa que ele quer trazer, né? Um conhecimento específico, vamos dizer assim, um conhecimento específico, vamos pensar assim, da cruz. Então, quantas coisas já que ele já nos trouxe de conhecimento de luz sobre a cruz? Então, ele tem que esmiuçar, ele pode trazer de uma vez esse conhecimento, porque, você está entendendo, é demais, né? Então, ele é imenso, é muita luz, muito conhecimento, né? É muita luz, é muita vida ali, e a gente tem essa capacidade de conter, né? A gente não tem o pouquinho que ele nos dá, a gente sente aquela dificuldade e tem que estar ali discutindo ali, né? Ali meditando. Você vê que a gente passa, né, o dia e rende, às vezes, para o outro dia, né, aquele conhecimento, vamos pensar assim, da cruz que ele trouxe naquele dia, no tema, né, do dia. Então, você imagina quanto que a gente tem que discutir, quanto tem que desenvolver para fixar, né? Para formar essa vida em nós, para manter essa constância. Então, por isso que ele tem que falar tanto, ele tem que armar toda a sua potência ali para manter essa constância, né? Ali, ele está trazendo, né, o gota em gota para formar essa vida em nós. Então, ele tem que destrinchar, tem que quebrar, né? Por isso que é um quebra-cabeça, né? Um quebra-cabeça gigante de Deus, né? Um quebra-cabeça que aí ele vai trazendo peça por peça, até montar aquele quebra-cabeça completo sobre aquele assunto que ele quer falar. Então, né, ele pega aquele assunto e forma, né, vários pedacinhos de quebra-cabeça que ele tem que estar ali encaixando, trazendo para a gente ir encaixando a informação. É isso que ele faz com a gente. Aí ele fala assim, ó, com desabafar constantes, né, na criatura. E ela sem tirar minha vontade habitante nela. Né? Isso mesmo, né? A cada, né, essa constância de Deus, né? E a gente ali tá também, né, nesse dar e receber, né, nesse retorno que a gente dá a Deus, nessa constância, a vida, né, a gente sente essa vida, né, porque assim, se Deus só comunicasse, ficasse só de teoria, a gente não vivesse o que Ele comunica, né, não teria, a gente não sentiria essa vida palpitante, né, que Ele está falando, essa vida, aqui ó, sentirá correr a vontade divina nela, de modo de onde quer que esteja, sentirá correr sua vida divina. Então, se a gente não vivesse, não fosse em prática o que ele traz, não visse na nossa vida, né, esses conhecimentos que ele traz, a gente não sentiria essa vida palpitante, né?
Então, se a gente não está sentindo ainda essa vida palpitante, onde quer que a gente vá, não vê a divina vontade, né? É porque a gente não está, né, retendo os conhecimentos, não está entendendo, né? Ainda não entendeu, né? Não foi formado, né? Ainda não foi formada a vida ali, não foi gerado, né? Porque para sentir essa vida palpitante, a gente tem que viver, né? É levar, é levar a vida, né? Aonde a gente for, a gente tem que levar essa vida palpitante, viver, sentir em nós, né? A vontade divina habitando em nós e é vida, né? É vida que tem que levar conosco aonde a gente for, né? Ó, de modo que onde quer que esteja, sentirá correr a sua vida. Aí ele até fala aqui, ó, suas obras, em seus passos, em seu coração, em sua mente, até em sua voz. De seu, de seu ser formará tantas estadias para dar oportunidade à minha divina vontade, de fazê-la ora falar, ora agir, ora caminhar, ora amar, em suma, o que quer. Então eu lembrei de hoje, né? Hoje pela manhã eu passei praticamente na escola do meu filho a manhã todinha. Ele teve uma apresentação do Dia da Família. E aí teve um sorteio e tudo, aí eles estavam entregando o papelzinho, né? Aí a moça começou a entregar os números para o sorteio no final de todas as apresentações tem o sorteio de brindes, assim, né? Aí e foi entregando, e meu esposo, né? Foi também, estava eu e meu esposo. E aí ela entregou para minha esposa, entregou para mim, normal, recebi, né? Tudo bem. Aí depois eu fiquei assim, me senti um certo incômodo, né? Até então eu não tinha entendido, né? E eu, nossa, depois que eu recebi os papelzinhos, né? Que meu esposo recebeu, e eu recebi também, eu senti assim, algo assim, como se, não sei, um incômodo até então eu não sabia o que era. Aí depois, mais do lado, assim, na outra fileira do outro lado, eu escutei assim uma mãe chamando, aqui eu quero. Aí a moça que tava entregando, não, mas eu não já entreguei você. Aí ela disse, não, mas é pra menina, não sei o quê. Aí a moça fez, olha, é só um por família, tá? Não é só um por família. Aí eu disse, então Jesus era isso. E eu e meu esposo recebeu. Então, assim, a gente tava com uma a mais, então era pra só um, né? Um dos dois só tá com um, o outro não era pra ter recebido, né? Ou eu ou ele não era pra ter recebido, eu ter pegado só um. Só que eu não sabia, ela foi entregando, né? Mas eu tinha sentido esse incômodo até então eu não sabia, né? E depois que eu escutei, eu disse, então é isso. Aí ele, na hora, Jesus falou, né? Tem que devolver. Tem que devolver. Daí eu disse, nossa, na hora assim veio aquele. E aquele incômodo mesmo, não, eu tenho que entregar. Eu disse, nossa, meu filho, né? Tem que. Aí eu fiquei assim, nossa, ele tá com dois. Aí eu entreguei, dei um pro meu esposo. Aí quando terminou a apresentação do meu menino, aí que a gente foi tirar as fotos, os pais tinham que ir lá tirar as fotos, cada um. Aí depois que eu tirei a foto, fui lá na moça que estava entregando, né? Eu disse, moça, e perguntar, esses papelzinhos que vocês deu, como é que é? É só um por família? Ela disse, é só um por família. Ela disse, então toma aqui o meu, porque acabei pegando também mais um, que eu não sabia, mas tá aqui. Eu tô entregando aqui o meu, porque meu esposo também pegou. Aí ela ficou assim, sabe? Sabe? Sei lá, aquela cara assim de que não esperava, porque eu poderia muito bem ter ficado como alguns ficaram, né? A moça que estava pedindo, ela já tinha pegado, mas ela queria outro que era da mesma família que ela, sabe? Então, assim, algumas pessoas ficou, não entregou. Eu vi que tinha casal lá também, pai e mãe junto, mas pegaram. E, e assim, poderia ser, na razão humana, nada demais, né? Vou ficar, entregou, nada demais, né? Muitos pensou nisso. Mas você vê que a gente leva, a gente sente a vida palpitante, né? Como Jesus está falando aqui, aonde quer que a gente vá. É a divina vontade, a gente perde a razão humana para viver da razão divina. Então, na hora, isso não é certo, né? Deus é ordem, é justiça. E não era justo isso. Nem toda hora. Né? E muito antes de eu saber, eu já sentia que alguma coisa não estava certa ali. Com aqueles papéis eu sabia que era, né? É tanto que eu estava querendo observar, procurar saber, né? Aí foi quando eu escutei do lado da moça falando. Pra você ver. Então a gente leva. Então na hora, eu poderia muito bem ter ficado como muitos ficou ali, na sua razão humana, ficou um papelzinho, né? Pra ganhar uma vantagem ali, pra ver se conseguia no sorteio, né? Pelo menos ter uma vantagem a mais ali, pra ver se consegue no sorteio, né? Na mesma família. Ter mais uma chance, né? Ali. Mas na hora, não. Meu Deus, foi incômodo assim. Nossa.
para mim era uma coisa muito, muito grande, assim, para uns parecia que ser nada, na razão humana isso não é nada demais, mas para mim, que, né, é como Jesus está falando, a gente perde, né, vive da razão divina, então isso não é certo, né, isso não é certo, a gente tem que viver na verdade, de forma justa, na ordem, então na hora entreguei lá o papelzinho para a moça, até ficou assim, né, eu acho que, né, acho que eu poderia muito bem ter ficado, ninguém ia saber, né, aí eu fui entreguei a ela o papel. Então, assim, a gente leva, né? Então, hora a gente fala, né? A divina vontade fala, né? Como ele tá falando aqui, ó. Da vida, né? Da voz, a sua voz formará aqui, ó. É, que esteja, sentirá correr, onde quer que esteja, sentirá correr sua vida divina. Em suas obras, tá vendo? Em seus passos, em seu coração, em sua mente. Foi isso que aconteceu comigo hoje lá na escola. Até em sua voz. De seu ser formará tantas estadias para dar oportunidade à minha vontade. Então, qual era a vontade de Deus? Né? Então, ali é dar oportunidade à vontade divina. Então, ali, né, eu fiz ali, que lá tem nome de todos, e quantos, tantos ali não fez, né? Então, a gente, que se tornamos essa habitação filha da divina vontade, faz, né? Porque perde a sua razão, não pensa de forma humana, pensamento humano, né? De querer ganhar, sempre quer ganhar vantagem, né? A vontade humana sempre quer ganhar vantagens para si, né? Mas aí a vida divina não é assim, a gente perde, né? A razão divina não é assim. É viver na verdade, né? De forma justa, sincera, verdadeira, na ordem, né? Então a gente dá essa oportunidade para a divina vontade de fazê-la hora falar, né? Hora agir, hora caminhar, hora amar, em suma, o que quer. É bem isso aqui, né? Então na prática é isso que aconteceu. Mas por que isso aconteceu, isso na prática, né? Deu ter essa consciência ali na mente, né? Em sua mente, seu coração divino, isso, na mente e coração, foi por causa dos conhecimentos, né? É esse alimento contínuo, que é que Jesus está falando depois aqui, né? Toda a vida tem necessidade de alimento. Então, é esse alimento contínuo dos conhecimentos, esses atos contínuos, essa continuidade né? Assim como Deus tem que estar nos atos constantes, né? Dele ter que usar de sua potência ali, né? De seu poder para tornar constante em nós, né? Nessa constância de derramar os conhecimentos ali, né? A gente tem que manter essa constância também em buscar, em viver, né? Porque a sua palavra, né? A sua luz é nosso alimento, a sua divina vontade é o que alimenta a nossa alma para a gente levar, sentir, viver, né? Aonde a gente for, né? Sentir essa vida, a gente sentirá essa vida correr, né? Dentro de nós e ela se tornará vida, né? A vontade de Deus vai tornar vida nos nossos atos, né? Através desses conhecimentos que Jesus está falando, ó. Não só isto, mas de matéria adequada para formar-se aquela vida. Deve ter seu princípio, seu crescimento. Só em nós as coisas não têm princípio, mas na criatura cada coisa tem seu princípio. Então, assim, ele não tem que ter um início, né? Um princípio, né? Um primeiro, né? Princípio é algo que é início, tem que ter alguma coisa, né? Iniciar, né? Um princípio, um primeiro. Aí ele fala que nele não, né? Mas na criatura sim, tem que ter um começo, né? Ó, portanto, para ter princípio, a vida constante, então para a gente ter essa constância de poder, aonde a gente for, a vida divina correr, né? E acontecer, ela ter voz e vez, né? Aonde a gente for, ela tem que ter, para ter essa vida constante, tem que ter um princípio, tem que começar, ter um começo, né? Aí ele fala que a vida constante de minha divina vontade na criatura devia fornecer a matéria-prima para a formação. Então, que matéria-prima é essa que ele está falando? Os conhecimentos. Então, para formar essa vida constante da divina vontade em nós, ele precisava fornecer a matéria, e a matéria são os conhecimentos. Então, sem os conhecimentos, a gente não vai, né, ter essa vida constante, a matéria, né? A gente precisa da matéria, né, para poder manter essa vida constante, né? A gente precisa se alimentar constantemente, né? Dessa matéria de Deus, né? Que é os seus conhecimentos, né? Ó, que ele vai, cadê? Ah, meu Deus do céu, peraí.
Me perdi, deixa eu achar. Ah, tá. Para a formação. Ó, aí vai dizer, ó, mas sabes o que são estas matérias? Os primeiros conhecimentos e verdades que te manifestei sobre minha divina vontade. Então, são os primeiros conhecimentos, o que vai dar princípio, o que vai dar ali entrada, né? O que vai dar entrada para ele, né? Na habitação. É um princípio, né? O que vai abrir, virar a chave, né? É o princípio aquele de virar a chave para liberar a porta, né? Dessa habitação, né? E aí abre a porta, então tem o princípio, né? De abrir ali a chave dessa habitação. Eles formaram o humor, o calor e o primeiro ato de vida para dar início à sua vida, né? Então ali é o primeiro ato, abrir a porta, né? Vamos pensar assim da habitação, né? Então para a gente formar a vida dentro da nossa casa, a gente precisou fazer um princípio, tem um princípio, né? Um princípio, tem um ato ali primeiro ali fazer algo, né, para poder entrar dentro da casa. Como é que a gente entra da casa se não tivesse um princípio, né? Ali o mover ali de virar a chave, abrir a porta, tem que ter um princípio para poder a gente entrar na casa, naquela habitação e formar a vida ali dentro. Não é assim, a gente? Então assim mesmo é Deus, né? Ele tem que ter um princípio em nós, né? Nele não tem princípio nele, mas em nós a gente precisa, né, ter um princípio, uma matéria-prima. Agora, depois de haver formado o princípio desta vida, é necessário formá-la, fazê-la crescer e alimentá-la, assim que seguirem minhas manifestações do meu querer. Então, é isso que ele faz em nós. Então, a gente teve esse princípio, teve que formar o princípio, né? Ter o princípio dos conhecimentos, que foi quando a gente chegou aqui, né? Os primeiros conhecimentos que fez a gente chegar aqui, né? Em querer viver da divina vontade. Foi aqueles primeiros conhecimentos, o primeiro vídeo que a gente viu, né? Teve um princípio, né? E agora não, o que é que ele está fazendo? Depois desse princípio, da gente chegar até aqui, né? Chegar no grupo, no vídeo do canal, né? Então agora ele começou a formar a vida em nós, é o que ele está fazendo hoje, é formar essa vida, né? Dando esse alimento contínuo, né? Constante, né? Esses atos constantes dele de desabafar os conhecimentos ali, esmiuçar para conter, né? Um Deus tão grande, né? Na nossa pequenez. Então, né? Para a gente ter essa vida, né? E levar ela, né? E dar vida à divina vontade, a gente não pode deixar, né? De se alimentar dessas verdades. Todos os dias tem que haver, tem que se meditar, né? Tem que meditar, né? Todos os dias, e aonde a gente for, a gente não pode deixar Deus de lado e ir lá resolver a situação, mas ele tem que ir junto. É a vida dele, né? É levar ele tá falando. Aonde a gente for, a gente tem que sentir. A gente sentirá correr a vida divina. Então tem que correr a vida divina em cada ato. Né? Assim como aconteceu lá na escola do meu menino, correu, né? Sentia a vida divina correr lá e lá ela agiu, né? Tomou vida ali, materializou a vontade dele. Então ele fez o que queria ali naquela situação. E é isso que ele quer, né? Como a gente estava falando, é na nossa vida, é viver, ele quer ter, formar a vida, tá junto. Aonde a gente for, ele quer, né? Que a divina vontade tenha vida, aonde a gente for, né? Faça correr a vida divina aonde a gente for, né? Não é como a Aline falou, gente, não é nada assim miraculoso, né? Nada assim que você, isso aqui é divina vontade, que a gente tava falando ontem, né? Será que isso é divina vontade? Não, né? Será que eu continuo nesse trabalho? Será que eu continuo nessa faculdade? É divina vontade ou é minha vontade? Né? Então, como a Aline falou ontem, ele não quer tirar, né? Ali que a gente vive, as coisas que a gente faz, né? Então, um exemplo meu aqui, né? Tenho que falar de mim que é melhor, né? Assim, para entender, né? Que aí eu consigo me expressar melhor. Quando a Divina Vontade chegou na minha vida, eu já, né, vivia com meu esposo, eu já tinha um filho, já estava casada, né? Eu morava com meu esposo. Então, quando a Divina Vontade chegou na minha vida, ele não me pediu para me deixar largar a minha família para viver na Divina Vontade. Não foi isso que ele me pediu, muito pelo contrário. Ele veio aqui ordenar o que estava em desordem. A divina vontade chegou na minha vida, né? Chegou aqui, na situação aqui, em desordem. Então ele veio trazer ordem, né? Ele quer correr a vida divina dele aqui,
né, no meu estado de vida, de casado, como ele me encontrou. Né? Ele não me pediu para largar o meu esposo, pelo contrário, ele pediu para se ordenar, ordem, né? Ordem. Né? É tanto que, né, essa questão do casamento, que a gente está se organizando, de nulidade, né? Ele quer que as coisas fiquem tudo ordenada, direitinho, né? Então ele está por ordem, né? É ordem, é vida ali, né? A divina vontade dele correr na nossa vida aqui, né? Na minha vida, no meu estado aqui, né? De casada, na vida do meu esposo, do meu filho, na nossa vida, a vida dele correr nessa habitação. Ele quer que a vida dele corra nessa habitação e aonde essa habitação for, ele quer que a vida dele corra, esteja presente, entendeu? Então é isso, ele não vai tirar nada. Ele não tirou nada, não tirou, né? Não mudou, né? Assim, ele não tirou, não mandou largar meu esposo, não mandou abandonar meu menino, né? Nada disso para me viver assim, né? Na divina vontade, pelo contrário, né? É necessário, a gente não tem como viver na divina vontade sem sozinho assim. Não, né? Precisa, né? Vamos dizer assim, do próximo, né? Para essa vida correr também, né? Deus quer que o reino seja expandido, não é isolado, não é um reino isolado, não é? É universal, é para todos. Então, essa vida tem que correr, é vida, né? É vida, né? Não tem como, né? É servir assim sozinho, né? Isolado, né? Sozinho, isolado, não tem. Então, é isso, né? Ele veio, a divina vontade entrou na minha vida assim para ordenar, né? Ele entrou para ordenar, para correr a vida dele, porque eu estava vivendo uma vida isolada, né? E agora não, né? É a vida dele corre, né? Em cada ato, né? Na rotina do dia a dia, aonde eu vou, a vida divina está ali. Eu sinto a vida divina palpitar, né? E ela vive mesmo, né? No agir, no falar, no andar, nos passos aonde eu vou. Então é isso. Então, por que ele está correndo, né? Porque devido às meditações, devido aos conhecimentos. Então, essa vida só é formada através desses conhecimentos, né? E a gente não pode ficar só na teoria, né? Só meditar, entender, pronto, fica na teoria. Mas na prática, quando vem os acontecimentos que apresenta, que a divina vontade permite, a gente vai lá resolver sozinho e esquece a divina, deixa, né? As meditações, deixa Deus de canto e vai lá resolver. Não é isso, é vida, é para levar. Ele quer ir junto, é para ele ir junto, é vida, é viver, né? Não é para ficar de teoria, é vida. É isso que ele tá falando no trecho aqui, é isso que eu entendi. Né? Então acho que é isso, gente. É as pontas assim mais. É o que fala mesmo do texto. É isso. Amém? Fiat.